Agora Xion e Jung estão sentados, com uma roupa na mesa em frente a eles. Aquela é a roupa que o Jung sempre usava quando eles passavam tempo juntos. Ela ainda se lembra exatamente de como a lapela rasgou. Foi uma casualidade das brincadeiras mais agitadas deles, por assim dizer. Jung diz que só pode pedir desculpas, pois ele não tem palavras para expressar o remorso que está sentindo. Xion diz que, por hora, o paradeiro do irmão dele será o suficiente. Jung explica que a mãe dele disse que o irmão saiu às pressas, supostamente para resolver algum assunto urgente. Ele disse apenas que poderia não voltar por um bom tempo. Mesmo assim, Xion supõe que seja um pequeno alívio que o homem que ela amou não tenha sido quem traiu ela no final. Jung diz que ela tem a permissão dele para matar o irmão. Se fazer isso conceder nem que seja a menor passagem de alívio a ela, então que assim seja. Essa é a penitência que o clã dele deve suportar. É claro que a Xion não queria nada mais do que se vingar do bastardo que a matou. Exceto... Xion pergunta, depois que ele morrer, e então? Como ela disse, ela será assassina do irmão dele, e não haverá nenhuma esperança deles ficarem juntos. Sinceramente, a reação imediata dela ao saber a verdade não foi raiva nem arrependimento. Havia apenas uma sensação de alívio por finalmente poder retornar aos braços do bolinho. O que ela quer é voltar para o palácio. Jung diz entender, mas se ela quiser, ele pode ajudá-la a construir uma nova vida para si. Ele não vai pedir que ela fique com ele, mas ele ficaria muito feliz em remediar o erro e encontrando um lugar onde ela possa ser ela mesma. Xion diz que o corpo dela, ou melhor, o corpo da mestra Xion, não tem mais um coração batendo. Ele sabe o que isso significa, né? A Xion que ele conhecia está realmente morta. O que uma mulher morta iria querer com vingança? Tudo o que resta agora é uma concubina do palácio interno. Essa é a vida que ela quer e preza. Como concubina, ela recebe uma mesada regular que proporciona uma vida confortável a ela. E está sempre cercada por empregadas e eunucos que atendem a todas as necessidades dela, sem falar em todos os deliciosos lanches. Jung pergunta se isso vale o preço da liberdade dela. Xion responde que sim, quando tudo que ela já conheceu foi dormir em cavernas úmidas e na rua. Sempre que ela buscava o calor de uma estalagem, era emboscada enquanto dormia, e por isso precisava fugir no meio da noite. Ela mal conseguia sobreviver com restos de comida roubada ou estragada. E se tivesse sorte, pegaria 1 ou 2 peixes em algum rio para assar na fogueira. Ela era uma mulher livre, mas ele não deveria perguntar se ela sente falta daqueles dias. Jung diz que se servir de algo, ele ficou feliz em dividir uma caverna com ela. Assim como ele não tinha problemas em dormir ao relento, nem sobreviver com as frutas que eles colhiam juntos na floresta. Xion diz que é claro que ele estava. Os dias que eles passaram juntos podem ter sido uma bênção para ele, mas para ela não passar de uma luta desesperada. Assim, ela diz adeus para ele e vai embora. Em todos os seus anos como a mestra Xion, o tempo dela com ele foram os únicos momentos que brilharam com alegria. Se ele não for acreditar em mais nada, pelo menos deveria acreditar nisso. Jung dá adeus mentalmente para ela, enquanto uma lágrima escorre do seu rosto. Em sua nova vida como a concubina Xion, ele reza para que ela finalmente tenha a vida que deseja. Quanto à vingança, ele será aquele que lamentará a morte da mestra Xion com sangue. O dia já está amanhecendo,
quando Xion chega no ponto de encontro que ela marcou com o eunuco, mas ela não encontra ele. De repente, alguém com uma voz extremamente melosa dá bom dia para ela. Xion reconhece a voz na hora. É o lunático, dizendo que eles precisam parar de se encontrar assim, ou ele vai começar a achar que é o destino. Xion lançou um olhar atravessado para ele, enquanto dizia que para um líder de gangue, ele parece ter muito tempo livre. Mas olha só, a bonita já pegou o bolinho dele e já está até comendo. Lunático diz que poderia falar o mesmo sobre ela e pergunta se eles vão tirar férias em algum lugar. Xion diz que a única coisa com ela quer tirar férias é da presença dele. Lunático chuta que ela está pronta para voltar para a gaiola de pássaros no palácio. Mas ele não entende por que ela faria algo assim depois de todo o trabalho que teve para escapar. A oferta para ela ir com ele ainda está de pé. Xion diz que preferiria ser colocada em uma gaiola de pássaros de verdade. Lunático diz que se ela estiver esperando por alguém, infelizmente, pode ficar muito decepcionada. No mesmo instante, ela joga ele contra a parede e pergunta o que ele fez com o eunuco. De repente, uma espada está no pescoço dela. E foi a falsa mestra Xion que fez isso. Ela se desculpa por apontar uma lâmina para o pescoço da Xion. Mas ela precisa pedir que a Xion tire a mão da garganta do capitão. Um confronto entre o corpo e a alma. Rapidamente, Xion se vira e parte para cima da impostora. Ela dá um soco no braço com a espada e depois no outro braço. A impostora está longe de ser uma oponente digna. Ela não só tem pouco domínio sobre o corpo da Xion, como também parece não ter estilo próprio para contra-atacar os ataques da Xion. Aquela luta acabou com um soco bem servido no estômago da impostora. Ele achou que ela se conteria por causa dos velhos tempos? Lunático aplaude a performance e diz que estava torcendo para ela o tempo todo. É por isso que ele precisa dela, não apenas de uma casca do que ela era. Xion manda ele dizer onde o eunuco está, antes que ela faça dele uma casca vazia também. Lunático diz não conhecer ninguém com esse nome, mas se ela está se referindo àquele eunuco dela, ele está lá fora aproveitando um pouco de ar fresco no barco do lunático. Xion manda ele considerar isso como uma retribuição por ter salvado a vida dela. Ela vai deixá-lo viver apenas dessa vez, mas não haverá uma segunda vez. E então ela vai embora. Lunático diz que não irá demorar muito para que ela volte rastejando para ele. No tal barco do lunático, o pobre eunuco estava amarrado. De repente, as cordas são cortadas e Xion pergunta se ele está machucado. Toda convencida, ela diz para ele guardar os elogios pela beleza e coragem dela até eles voltarem para o palácio, o que deixa o eunuco confuso. Ele então diz que antes que o captor dele deixasse ele assim, diz que a verdadeira identidade da Xion é a da artista marcial chamada Mestra Xion, e que a Mestra Xion que eles ouvem os rumores não passa de uma farsa. Em pânico, Xion pensa que aquele idiota do lunático não consegue ficar de boca fechada. Ela está tentando ao máximo deixar a arquivilã Xion para trás e aproveitar a vida como concubina. Então, como ela ousa deixar a verdade atrapalhá-la? Xion então pergunta para o eunuco se ele se considera um homem leal, o que prontamente ele concorda. Contanto que ela não vá contra os interesses do imperador, ele pretende servi-la da melhor forma possível. É o mínimo que ele pode fazer para retribuir por ela ter salvado a vida dele. Pelo menos ele não parece um traidor, então ela vai acreditar na palavra dele. Agora eles devem retornar ao segundo palácio. À noite, alguém está trazendo diversos doces. Uma das empregadas pergunta se o imperador insistiu em servir o jantar para Xion novamente,
e a outra responde que sim. Ele estava irredutível. Desde o dia em que a concubina Xion adoeceu, o imperador mal teve um momento para respirar. Ele esteve cancelando todo tipo de caçadas e eventos para cuidar dela. A empregada se preocupa muito com ele, mas ela só pode esperar que a Xion se recupere o mais rápido possível. Bolinho se senta em frente a uma cortina e coloca os doces em uma mesinha. Agora que o seu pequeno omelete se foi, ele não tem ninguém para chamá-lo de Bolinho. Ninguém para compartilhar aquele bolo de arroz. Mas então a mão surge querendo o bolinho. Ele fica surpreso ao ver a Xion do outro lado, falando que já era hora dele dar um bolinho. Completamente atordoado, Bolinho simplesmente entrega o bolo de arroz. Xion rapidamente come e comenta que está delicioso. Bolinho então entrega mais um, que rapidamente é devorado. Ele pede para ela ter cuidado para não ter indigestão. Xion diz que vai ter cuidado e agradece pela preocupação. Ela acha que realmente merece esse descanso depois do que passou. Bolinho então pede para que ela deixe ele emprestar o peito dele para que ela possa encostar. Ele acha que uma leve inclinação evitaria que ela tivesse dor de estômago. Xion diz que, na verdade, é a súbita demonstração de carinho dele que pode deixá-la enjoada. Ela pensou que tinha sido clara. Foi a bajuladora quem fez anotações dos locais onde as criadas e os eunucos assassinados foram enterrados. Tudo que ela pretendia era encontrar a anotação e apresentá-la como prova ao general investigativo. Bolinho percebe que então ele foi precipitado em entender tudo errado. Xion manda ele usar o cérebro. Como diabos ela saberia que a bajuladora tinha a carta do pai dele? Completamente em choque, Bolinho pergunta se ela acabou de se referir ao imperador anterior como pai dele. Xion se desculpa e pergunta se ele preferia papai em vez de pai. Talvez pai gestade? Mas então, furiosa, Xion diz que isso não é importante agora. Ela ainda está brava por ele ter ficado irritado com ela sem ouvir uma palavra do que ela disse. Todo aquele tempo que ela passou tossindo e esperando lá de fora da porta dele e ele nem sequer mostrou a cara. Bolinho diz esperar que ela aceite um pedido de desculpas do imperador. Ele deveria ter tido a sabedoria de ouvir o lado da história dela primeiro, mas o orgulho dele falou mais alto. Dito isso, já que ele está na presença da misericordiosa mestra marcial Xion, a gema mole, ele pede um momento para se explicar primeiro, se não for incômodo. Nervosa, Xion pergunta como ele sabe daquele nome. Mas Bolinho a envolve em um abraço, enquanto explica que a carta deixada pelo antecessor dele não passou de uma isca para desmascarar aqueles que conspiram para o trair pelas costas. O simples fato de ter em sua posse já seria o suficiente para atrair a morte a qualquer momento. É óbvio que ele ficou surpreso ao ver a bajuladora se oferecer para guardar a carta em troca de um favor real. Xion pergunta se então ele aceitou o pedido dela. Bolinho confirma. É por isso que ele estava ignorando a conduta mal-humorada dela no palácio interno. Xion pensa que ela certamente está repleta de surpresas. Mas ele garante a ela que o pacto deles agora é nulo e sem efeito. Perder a Xion é um preço que ele simplesmente se recusa a pagar. Ele não irá submeter nenhum deles a tanta dor novamente. E já que não há mais motivo para permitir que o mau comportamento da bajuladora fique impune, no momento em que outro assassinato brutal ocorrer no palácio, ela não será poupada pelas autoridades. Xion pergunta se eles não deveriam erradicar o mal pela raiz. Bolinho diz que é perfeitamente capaz de encontrá-lo sozinho. Então, ela não precisa se preocupar com nada além de honrá-lo com a sua companhia.
Na manhã seguinte, o imperador está super animado. Um dos eunucos sussurra para outro que o imperador parece estar com humor incomumente bom aquela manhã. O outro comenta que o ânimo dele estava bastante baixo desde que a Xion adoeceu, então isso é uma sorte. É muito bom ver o rosto do imperador brilhando positivamente mais uma vez. Um dos caras se desculpa, mas ele quer saber se houve alguma boa notícia que o deixou tão animado aquela manhã. Mas com um enorme sorriso, Bolinho responde que nada de bom ou suspeita mencionar, o que deixa os eunucos completamente confusos. Bolinho manda eles fazerem os preparativos necessários para que eles possam retornar ao palácio principal quando as flores de primavera desabrocharem. A condição da Xion melhorou muito e em breve será hora de retornarem. Assim, os eunucos enfim descobrem o motivo da repentina alegria do imperador. Mais tarde, o imperador trabalhava todo felizinho quando o eunuco mandou seus cumprimentos a Xion. A recuperação dela certamente parece ter dissipado as nuvens sobre a cabeça do imperador. O imperador comenta que as coisas entre eles não estão tão boas assim. Ele se tornou o objeto da ira dela assim que ela retornou do seu pequeno período como concubina fugitiva. Ela é realmente diferente de qualquer outra dama no palácio interno. Ele se lembra dela, o chamando de malvado, por ele nem sequer ter mostrado o rosto. Embora ele tenha achado isso encantador até agora, ela logo irá aprender que ele não irá mais tolerar isso. Ele deve dar o exemplo como um rei disciplinado. Mas agora ele quer que eu nunca entregue aquela cesta de frutas a Xion. Bolinho diz não conseguir imaginar que ela tenha se alimentado bem durante o tempo em que foi uma andarilha sem rumo. Desde que ela se delicie com isso e reflita sobre os erros dela. Uma carruagem anda pacificamente. Dentro dela está Xion, rodeada de guloseimas, querendo saber o que é tudo aquilo. Bolinho responde que lanches para a longa viagem de volta ao palácio principal. Xion diz que, graças à montanha de frutas e lanches que ele tem enviado diariamente a ela, ela basicamente se tornou um bolo de arroz recheado com pernas. Bolinho não vê qual é o problema. É de conhecimento comum que ela esteve gravemente doente durante a estadia deles no segundo palácio. Só agora eles estão começando a ver que ela se recuperou um pouco. Ela não concorda que os outros se preocuparão menos ao vê-la com um apetite saudável? Xion diz que não. Assim, eles pensarão que ela é um porco. Rindo, Bolinho diz que eles entenderão que ela precisa de sustento para se recuperar. De qualquer forma, ela não fica feliz em retornar à capital? Xion responde que fica feliz, mas ela não vê por que o imperador dividiu a carruagem a viagem toda com a concubina. Bolinho diz que já que os outros estavam tão preocupados com a saúde dela, ele achou melhor tranquilizá-los. Xion pergunta quantas pessoas no palácio ele acha que ligam uma bunda de panda para a saúde dela. Bolinho fica sem resposta, provavelmente pela parte do panda. Xion começa a citar quem ela acha que ligaria para ela. Tem as empregadas dela, o eunuco-chefe, o cara que spawna, o general investigativo e a concubina de cabelo roxo. Isso já é mais do que ela esperava. Bolinho fica irritado que o nome dele não foi mencionado. E Xion alega não ter a menor ideia se ele se preocupou com ela. Naquela noite em que ela chegou à porta dele, esperou e esperou que ele concedesse uma audiência a ela, apenas para ficar tremendo de frio. Meu caro, foi culpado como acusado. Mas ele acha que ela tem razão. A culpa é dele por ter deixado ela no frio naquela noite. Nesse caso, ele pode propor um acordo? Se ela se lembra do desejo que uma vez prometeu a ele, ele vai usá-lo agora. Xion se pergunta se um desejo. Então ela se lembra de quando Bolinho propôs
que em uma semana eles iriam se encontrar na pedra e cada um daria sua resposta sobre quem ele realmente é. Se ela errasse, teria que conceder um desejo a ele, independente de qual seja, e vice-versa. Ela perdeu aquela aposta. Mas como ela poderia saber que as ações dela teriam consequências? Bolinho se senta do lado dela e diz que por muito tempo ele acreditou que confiança e afeto eram facetas completamente separadas do amor. Apesar de todo o intenso afeto dele por ela, ele não pôde confiar nela na época do incidente envolvendo a bajuladora. Mas os acontecimentos desses últimos dias o levaram a mudar de ideia. E ele pretende fazer a afeição dele por ela combinar com a confiança dele. Se ele e ela pretendem finalmente selar o laço de confiança entre eles, talvez ela compartilhe com ele o segredo mais profundo dela. Xion fica em pânico. O segredo mais profundo dela? Qual deles?